Aplauda o Senhor mais uma vez, Ele merece. Glória a Deus. Aleluia. Exaltado e glorificado seja o nome do nosso Senhor nesse lugar. Quantos aqui estão entusiasmados com aquilo que Deus tem feito ao longo desses dias? Eu estou entusiasmado com aquilo que Deus tem feito aqui, mas eu creio que isso é só o começo. Tá aí. Amém. Eu estou entusiasmado com aquilo que Deus vai fazer hoje. Esse é o 6º dia da nossa campanha dos 12 dias. Semeando para o quê? Não, vou repetir. Semeando para... Mais uma vez, semeando para... Todos nós estamos esperando uma grande colheita da parte de Deus. Amém? Dê uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia! Nós estamos esperando uma grande colheita. E nós estamos nesse ambiente, nessa atmosfera. Essa fumaça representa a atmosfera que nós estamos vivendo aqui nesses dias. Talvez você pense que os cultos estão da mesma forma, mas não estão, estão diferentes. Deus está fazendo algo novo nesse lugar. No primeiro dia, nós lançamos aqui, o bispo Hipólito lançou decretos. Foi a noite dos decretos. Na segunda noite, foi o batismo com o Espírito Santo, pastor Jesus. Na terceira noite, o pastor Tiago falou sobre preparação da terra, para que a semente que é plantada, ela tenha um bom crescimento, é necessário ter uma terra preparada. O pastor Raimundo Nonato começou falando de decisão, e muitas pessoas tomaram uma decisão naquele dia, amém ou não? Eu tomei algumas decisões, é importante a gente tomar decisões. E ontem, no 5º dia, nós falamos do poder de transformação do Evangelho. O poder de transformação do Evangelho. Nesse 6º dia, Deus colocou algo muito especial no meu coração, e o título dessa ministração é Arrancando as ervas daninhas para o germinar das sementes. Arrancando ervas daninhas para o germinar das sementes. Hoje nós vamos falar sobre plantar nos relacionamentos. Mas eu gostaria de enfatizar e eu gostaria de frisar bem na sua mente que hoje nós vamos falar do principal relacionamento que nós temos que ter, que é o relacionamento com Deus. Que o relacionamento com Deus, ele faz toda a diferença nas nossas vidas. Quando nós temos um bom relacionamento com Deus, nós passamos a ter um bom relacionamento com as nossas esposas, esposos, com os nossos filhos, com os nossos pais, enfim, com as pessoas que nos rodeiam. Mas o primeiro relacionamento que nós precisamos cultivar é o relacionamento com Deus. Pensando nisso, Deus colocou algo precioso no meu coração. Nesses 5 dias nós recebemos muitas sementes, amém ou não? Mas nós precisamos ainda arrancar algumas ervas daninhas. Sabe por quê? Porque um dia Deus deu um jardim para Adão cuidar. E Adão não cuidou da melhor forma possível. Nós estamos aqui nessa noite de segunda-feira e eu fico tão feliz de ver tantas pessoas aqui. Sabe por quê? Porque significa que tem pessoas comprometidas com aquilo que Deus tem falado ao longo desses dias. Pensando nisso, Deus me deu esse texto, 1 Samuel 15, eu vou ler a partir do versículo 10. 1 Samuel 15, 10. Não precisa se apavorar você que está no telão aí em cima não, que são muitos versículos, às vezes não dá para você colocar todos, mas não se preocupe. 1 Samuel 15, 10 diz assim: a palavra de Yahvé veio a Samuel nestes termos: arrependo-me de haver promovido Saul à realeza, porquanto ele se afastou de mim e não seguiu as minhas orientações.
Então Samuel ficou muito magoado e clamou ao Senhor a noite toda, somente até aí. Pai, nós te louvamos, nós bendizemos o seu nome, nós agradecemos, Pai, por essa noite abençoada, nós agradecemos pelas sementes que foram semeadas ao longo desses 5 dias, e nós agradecemos pela semente que vai ser semeada nessa noite de hoje, em nome de Jesus. Senhor, abra os ouvidos dos meus irmãos, para entender tudo aquilo que vai ser ministrado nessa noite, e que cada pessoa que está aqui, comprometida com a sua palavra nesses dias, que tem sido uma bênção na tua presença, possam ver a colheita abundante, que há de chegar sobre a vida de cada um de nós. É o que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Nós estamos falando de um cara, ou de um camarada, o rei Saul, cujo Deus plantou uma semente no coração dele. Para quem ainda não conhece a história de Saul, e eu creio que a maioria de vocês conhece, Saul foi o primeiro rei de Israel. Saul foi um rei que o povo de Israel pediu, porque estava decepcionado com os juízes de Israel. Os juízes de Israel, Eli causou uma decepção grande, os filhos de Eli causaram uma decepção grande no povo de Israel, e os filhos de Samuel também não foram diferentes. A palavra de Deus diz que Samuel julgou Israel todos os dias da sua vida com integridade, mas os filhos dele não. Eles não aprenderam direito com o pai. E por isso o povo pediu com que fosse dado um rei. E Deus, na sua infinita sabedoria, concedeu que fosse dado um rei para o povo de Israel. E Saul começou bem. Saul recebeu a semente de Deus no seu coração, a princípio muito bem. Mas Saul não cuidou da preciosa semente que Deus tinha colocado sobre a vida dele. Saul desvalorizou tudo aquilo que Deus fez por ele. Sabia que eu e você corremos o risco de fazer da mesma forma? Sabia que quando nós não exercemos a gratidão a Deus, nós começamos a nos parecer com Saul? Saul foi um rei ingrato. A Bíblia diz que ele se considerava o menor da tribo de Benjamim, o menor da casa do pai dele. Enquanto ele tinha um coração assim, Deus se agradou de Saul. Mas aí Deus, na sua infinita sabedoria, ele fez alguns testes com Saul. E Deus testa as sementes que ele tem nos dado, sabia? Para ver se realmente o nosso fruto é bom ou não. Deus testa. E não foi diferente com Saul. E a primeira erva daninha que eu gostaria de enfatizar que você precisa arrancar da sua vida para que as sementes de Deus floresçam na sua vida em abundância é a desobediência. Essa é a primeira erva daninha que nós precisamos arrancar das nossas vidas. Depois que nós recebemos algo, uma promessa de Deus nas nossas vidas. Depois que nós recebemos sementes preciosas da parte de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos acabar com toda a erva daninha de desobediência. E não é fácil mexer com esse negócio. Sabe por quê? Porque a nossa raiz natural, o homem natural, ele é desobediente. Veja quando você fala para uma criança, não põe o dedo na tomada porque dá choque. E ele vai lá testar, ver se dá choque. Eu fiz isso com uns 3 anos de idade. Minha mãe me deixou numa costureira e ela falou, se você pôr, ainda ela me deu a dica, se você pôr o alfinete na tomada, você toma choque. Eu falei, será? Eu tinha uns 4 anos mais ou menos. Fui lá e ela falou, a galinha vai te bicar. E a galinha me bicou. Né? Então, essa é uma raiz que estava no coração de Saul. Saul, Deus deu uma ordem para Saul. E a ordem de Deus é que Saul fosse até os amalequitas e destruísse todo aquele povo. Destruísse o rei, destruísse o gado e tudo o que havia naquela terra. Mas, sabe o que Saul fez? 1 Samuel 15, 7 e 9. Não precisa colocar que vai ser rápido aqui.
Saul atacou e derrotou os amalequitas desde Avilá até Sur, leste do Egito. Capturou Agag, o rei amalequita, e destruiu completamente o povo. Saul e os seus homens pouparam a vida de Agag, bem como o melhor das ovelhas, do gado, dos bezerros gordos e dos cordeiros. E destruíram apenas aquilo que não tinha valor, que não tinha qualidade, que era inferior. Então Deus deu uma ordem clara para Saul. Às vezes Deus nos dá ordens claras. Mas sabe quando a gente tem aquele jeitinho brasileiro de ajeitar a situação? Mas não é bem assim. Tem tanta coisa bacana aqui, né? Tem tantas coisas que a gente às vezes precisa tirar da nossa vida, mas você fala assim: ah, mas não tem nada a ver. Saul pensou dessa mesma maneira. Ele falou assim: ah, não tem nada a ver eu poupar o rei. Não tem nada a ver eu poupar o melhor do rebanho. Não tem nada a ver. E foi exatamente nisso em que Saul desagradou a Deus. Foi exatamente isso. Porque a ordem de Deus era para que Saul destruísse tudo o que havia na terra. Sabe, Deus tem nos ensinado ao longo desses dias, ao longo desses anos. Tem 7 anos apenas que eu estou aqui no Ministério Deus Forte, que eu me converti, que eu nasci de novo. Irmãos, nós passamos por ministrações aqui, e eu vi algumas pessoas vindo entregando as suas vidas para Jesus, algumas pessoas entendendo o que é receber de verdade o Espírito Santo, algumas pessoas entendendo o que é nascer de novo. Irmãos, nascer de novo é quando você entende que a sua vida, a partir de um encontro verdadeiro com Jesus, ela não pode continuar mais sendo do mesmo jeito. E quando a sua vida não pode mais continuar sendo do mesmo jeito, você que era desobediente, agora você tem que ser obediente. Custe o que custar. A desobediência, o Carlos desobediente, ele precisa morrer todos os dias. Essa raiz, essa erva daninha de desobediência, ela tem que sair do meu interior todos os dias, irmãos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não é só hoje, não é só amanhã, não é só depois de amanhã, é todos os dias. Todos os dias você tem que lutar para ouvir e obedecer a voz de Deus quando Deus te dá uma direção. E na maioria das vezes, Deus manda você fazer o que você não quer fazer. É assim ou não é? Se está muito cômodo, se está muito gostoso, é porque às vezes você ainda não entendeu que nós precisamos ser trabalhados todos os dias, irmãos. Todos os minutos, todos os segundos nós precisamos ser trabalhados. A segunda erva daninha que você precisa arrancar de dentro do seu coração, esse negócio tem que ser arrancado. Sabe quando você vai ver um terreno cheio de braquiara, de tiririca, você não precisa fazer força para aquele negócio nascer, né? Precisa? Não precisa. Mas aquele negócio nasce. E você precisa arrancar aquilo, porque senão aquilo sufoca a semente da boa planta. Aquilo tira o vigor, arranca a força, a vitalidade de um pé de alface, de um pé de tomate, de um pé de acerola. Quando ele está novinho, se você deixar o mato tomar conta, deixar aquilo virar uma bagunça, não dá certo, irmãos. A sua vida não pode ser uma bagunça. A sua vida tem que ser organizada. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Assim tem que ser a nossa vida. A segunda erva daninha é a idolatria. Nós temos que arrancar a idolatria do nosso coração. E nós temos facilidade de levantar ídolos no nosso coração, irmãos. É facinho. É facinho. Ontem nós estávamos aqui com um pregador tremendo, o pastor Raimundo Nonato.
Mas tudo que o pastor Raimundo ministrou, tudo que ele falou, tudo que nós vivemos, foi Deus quem fez. Foi Deus quem fez. Tudo que eu estou falando aqui, tudo que os outros falaram aqui, foi Deus quem fez. Nós não temos glória nenhuma. Nenhuma glória. Toda glória é para ele, irmãos. Mas você sabe o que Saul fez? Também está no capítulo 15. Depois você chega na sua casa, você dá uma lida no capítulo 15 para você entender quantas idiotices Saul fez. Eu consegui tirar 7, mas eu vou falar delas rapidinho. 1 Samuel 15:12 diz assim: na manhã seguinte, bem cedo, Samuel foi procurar Saul. Alguém lhe disse: Saul foi para a região do Carmelo, onde ele levantou um monumento para si próprio e depois seguiu para Gilgal. Olha para você ver o que Saul fez. Ele foi lá, lutou uma batalha, guerreou, venceu os inimigos, não obedeceu à ordem de Deus e ainda por cima, o que ele fez? Levantou um monumento. O que ele quis dizer com isso? O que a palavra de Deus está querendo dizer com isso? Saul falou assim: a glória é minha. Foi eu que derrotei, eu que sou o cara. Eu que sou o bambambam. E deixou de dar a glória para quem merecia a glória, que foi Deus. Ele esqueceu da boa semente que Deus tinha colocado na vida dele. Ele era o menor da casa dele. Ele tinha se tornado o rei. E agora ele já estava achando que era o cara, irmãos. Pouco tempo depois, ele já esqueceu do que Deus fez na vida dele. Irmãos, você não pode esquecer daquilo que Deus fez na sua vida nesses dias que nós estamos vivendo aqui. Pelo amor de Deus, não suma da igreja em nome de Jesus. Comece, meu irmão, minha irmã, a ter um relacionamento mais profundo com Deus todos os dias, não é só aqui na igreja não, irmãos. Irmãos, nós precisamos mais de Deus do que de comida. Nós precisamos mais de orar do que de respirar. Nós vivemos na pior geração que já existiu sobre a face da terra, mais difícil. Sabe um negócio que te rouba o tempo, uma erva daninha, que rouba o seu coração, chama celular, irmão. Tome cuidado com esse negócio. Tome cuidado com aquilo que rouba o seu tempo com Deus. Sabe por quê? Porque quando o seu tempo com Deus é roubado, você se esquece das coisas que Deus fez por você. E você começa a levantar ídolos dentro do seu coração. Arranque essa erva daninha. A terceira erva daninha, e eu estou falando de erva daninha, porque aqui tem pessoas que vão receber uma grande colheita da parte de Deus, e essas ervas daninhas não podem mais fazer parte da sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando Deus me deu essa ministração, eu falei: Senhor, que ministração difícil, o que o Senhor está me dando para falar? Isso é complicado de falar. Sabe por quê? Porque a gente gosta de escutar quando fala de bênção, e é bom ser abençoado, amém ou não? Mas a gente precisa ser repreendido. Para receber bênção, você tem que estar preparado. E Deus está preparando um povo eleito aqui nesse lugar. Eu tenho certeza disso, irmãos. Eu vejo a mudança aqui nos irmãos aqui, ó. Eu vejo irmãos aqui que estavam frios na fé, capenga, sendo reanimado nesse tempo que nós estamos vivendo. Eu tenho certeza disso. Irmãos que estavam meio descompromissados, a partir de agora estão compromissados com a obra de Deus. Eu tenho certeza, eu estou vendo isso. Irmãos que não tinham coragem de impor a mão sobre o enfermo, agora, a partir de agora vai ter coragem, em nome de Jesus. E entenderam que isso aí não é só para o bispo, não é para a bispo, não é para mim, não é para os obreiros, mas é para todo mundo. Vocês estão entendendo? Até as crianças, gente, estão mudando aqui. O negócio está ficando bom, está ficando chique. Mas Saul era mentiroso. E nós não podemos ser mentirosos. 1 Samuel 15:13 diz que quando Samuel finalmente encontrou Saul, cumprimentou com alegria. E disse assim: que o Senhor te abençoe, Saul. E o Saul, olha para você ver, que cara de pau. Cumpri a ordem do Senhor, Samuel perguntou. Então por que eu estou escutando esse balido de ovelhas e mugido de boi? Saul respondeu: é verdade, os soldados pouparam o melhor das ovelhas, dos bois que pertenciam aos amalequitas. Mas eles vão sacrificar ao Senhor.
o seu Deus. Ó, eles vão sacrificar o Senhor, seu Deus, já não era Deus dele mais. Você está vendo como é que é o mentiroso? A Bíblia diz que a mentira é do diabo, e que ele é o pai da mentira, e quem mente é filho do diabo. Saul, como era mentiroso, já falou, vai sacrificar o seu Deus, já não era Deus dele mais. Já tinha esquecido quem tinha ungido dele. Quem ungiu o Saul não foi Samuel, foi Deus. Quem faz o milagre na sua vida não é o pastor, é Deus. Aprenda isso, aprenda a ser grato a Deus. Gente, tem gente que tem dificuldade de dizimar porque não sabe o que é ser grato a Deus. Rapaz, eu era o cara mais enguiçado nesse negócio de dízimo que já existiu na face da terra. Eu já fui pregador anti-dízimo. Mas quando eu entendi que tudo que eu tenho, inclusive a minha vida, a minha inteligência, a minha mãe, o meu pai, tudo foi Deus que me deu, eu falei assim, eu não posso mais não ser dizimista, eu tenho que ser dizimista. Eu tenho que ser grato a Deus. Irmãos, não é obrigação, é gratidão, é outra coisa, é outra parada. Quando você entende o que é ser grato a Deus, você não fica mais preso no negócio de dinheiro. Dinheiro é um negócio que prende a gente, irmãos. Você sabia que tem muitas pessoas que às vezes ficam presas no dinheiro e busca, trabalha, e o dinheiro não sobra, e trabalha, e para de buscar a Deus? Tem gente que desvia da igreja porque está amando mais o dinheiro que a Deus, ama mais a Deus, e o dinheiro vai vir na sua vida naturalmente. E larga a mão de ser ambicioso também, irmão. Vamos contentar. Eu não estou falando para se acomodar, não. Escute bem, entenda bem. Mas tem gente que reclama de tudo que tem. A minha casa está ruim, meu carro está ruim, o meu tênis está ruim, a minha roupa... Irmãos, eu falo isso de mim, é de mim. Às vezes a gente murmura demais. Não levante ídolos na sua vida. Tire esse altar do seu coração de idolatria. Seja o que for, você sabe. Tire do seu coração. A quarta erva daninha é justificar-se ao invés de se arrepender. 1 Samuel 15, 20. O Saulzão conversando, mas eu obedeci ao Senhor. Insistiu sair, cumpri a missão de que ele me encarregou. Eu trouxe o rei Agag, mas destruí todos os amalequitas. Olha para você ver. Deus mandou fazer isso? Não. Deus mandou matar o rei e destruir os amalequitas. Ele falou, trouxe o rei, mas destruí. Então os meus soldados trouxeram o melhor das ovelhas e dos bois, bem como os despojos, a fim de sacrificá-los ao Senhor seu Deus. De novo, Saul insistindo com esse negócio. Irmãos, hoje nós estamos vivendo uma geração difícil. Eu falo começando por mim. Às vezes a gente, quando é confrontado, a gente arruma um tanto de justificativa, sim ou não? Sim ou não, meu? Sim ou não? Amém? Nós precisamos parar de justificar os nossos erros, irmãos. Deus se agrada, assim como o pastor Raimundo falou ontem. Obediência rápida. Obediência demorada não é? Não. Obediência demorada não é? Obediência, ele falou isso aqui ontem. Obediência demorada não é obediência. Justificativa, quando você está errado, não se justifique. Mude a atitude. A quinta erva daninha é a rebeldia. Ô negócio difícil. Desobedecer uma vez é fácil. Agora 2, 3, 4, 5, aí é rebeldia. Rebeldia é quando você cria uma casca no seu coração e fala assim, a partir de hoje, ninguém mais me manda. A partir de hoje, eu não escuto mais ninguém. A partir de hoje, ninguém mais manda na minha vida. E a partir de hoje, eu não presto contas para ninguém. Isso é rebeldia. Isso aí nasceu lá no céu, com um querubim ungido, chamado Satanás, que é um anjo desempregado hoje, é o diabo. E ele é bom nesse negócio. Ele é bom com esse negócio de rebeldia. E ele dá uma sopradinha no coração da gente, facinho com esse negócio. É fácil, irmãos.
Sabe por que é fácil? Porque nós não gostamos de ser confrontados. Quando nós somos confrontados, a nossa tendência, a primeira, confronta uma criança pequena para você ver como é que ele faz. Dá birra, não é assim? É rebeldia, a natureza humana é assim. Mas arranque essa erva daninha da sua vida. Irmãos, não é de qualquer jeito. Mas é pelo poder da palavra. É pelo jejum e é pela oração. Você sabia que quando você jejua, e a maioria de nós não gosta desse negócio chamado de jejum não, porque o negócio é pega mesmo. Mas esse negócio é bom para quebrar a carne da gente. E o Espírito Santo fala, e você chora, e você chora. Por quê? Porque a sua carne está morrendo. Aí tem a oportunidade do Espírito Santo falar, você lembra daquele dia? Você machucou fulano. Pede perdão para ele. Aí você chora. Falou, Senhor, eu não percebi que eu machuquei o fulano. Mas você machucou. Aí você tem duas opções. Obedecer ou continuar endurecendo o coração. Mas geralmente quando a gente está debaixo de jejum, seu coração fica molinho, molinho. Molinho, molinho. Então arranque essa erva daninha da sua vida, em nome de Jesus, para que a semente venha florescer e dar muito fruto. A sexta erva daninha é um negócio chamado, que parece com arrependimento, mas não é. Remorso. Remorso. 1 Samuel 15, 25 e 27. Agora imploro que me perdoe o meu pecado e volte comigo para que eu possa adorar o Senhor. Samuel, porém, respondeu, não voltarei com você, uma vez que você rejeitou a ordem do Senhor e ele rejeitou você como rei. Quando Samuel se virou para ir embora, Saul tentou detê-lo, segurando a barra do seu manto, que se rasgou. Saul não se arrependeu, Saul sentiu remorso. Você sabe o que é remorso? Eu procurei o significado hoje. Remorso é quando você faz algo, entende que está errado, mas você tem medo da punição. Remorso é isso. Você sabe que está errado, mas você tem medo da punição. Arrependimento é quando você entende que você magoou a pessoa de Jesus Cristo. É que ele é importante demais, é que ele é doce demais, e que ele não é digno de você ficar machucando ele. Ele é digno de você amar ele, de você obedecer ele. Isso é arrependimento. E Saul não sentiu arrependimento, Saul sentiu remorso. Você sabe por que ele sentiu remorso? Porque ele queria ser honrado na frente dos homens. Que é a sétima raiz, a sétima erva daninha. Honrar mais a Deus do que os homens. Honrar mais os homens do que a Deus, me perdoe. Honrar mais os homens do que a Deus. Saul era assim. 1 Samuel 15, 28. Então Samuel lhe disse, hoje o Senhor rasgou de você o reino de Israel e o entregou a outro melhor do que você. Olha para você ver o negócio. Hoje o Senhor te rejeitou, rasgou o seu reino, deu para outro melhor do que você. Olha só a preocupação do camarada. E aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é ser humano para se arrepender. Saul implorou novamente, sei que pequei, mas por favor, pelo menos me honre diante das autoridades e de meu povo e diante de Israel ao voltar comigo, para que eu possa adorar o Senhor de novo, seu Deus, o Senhor, seu Deus. Me honre na frente das autoridades. Eu não estou preocupado com aquilo que Deus pensa ao meu respeito, mas eu estou preocupado com o que a autoridade pensa ao meu respeito. Irmãos, não seja um crente de fachada. A semente de Deus não floresce com essa erva daninha chamada fachada. Não floresce. Você tem que ser um crente fervoroso em todos os lugares onde você estiver. Inclusive lá no seu quarto sozinho. No seu carro sozinho.
no seu trabalho, no meio dos seus amigos, na escola. O jovem também, arranca essa erva daninha das máscaras. Nós não podemos usar máscara. Saul era mascarado. Olha para você ver. Por favor, profeta. Por favor, volta comigo. Me honra na frente das autoridades, me honra na frente do povo. O que eles vão pensar a meu respeito, depois de você ter me dado uma dura como essa aqui? O que eles vão pensar a meu respeito? Irmãos, o primeiro pecado que Saul cometeu, não foi esse é o segundo. Mas foi o de sacrificar no lugar de Samuel. Saul era ansioso, 1 Samuel 13:8. Saul não esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel, mas o Samuel não vinha a Gilgal, o povo foi se espalhando ali, então Saul disse: tragam-me aqui holocaustos e ofertas pacíficas e eu oferecerei o holocausto. Irmãos, quem oferecia o holocausto era sacerdote. Saul era rei. A unção de Saul era de rei, de governo, não era sacerdote. Não era para ele sacrificar no lugar de Samuel. Então ele era ansioso, mas de novo está mostrando o coração dele. A palavra diz que o povo começou a se espalhar e ele preocupou com o povo. O que o povo está pensando? Então muitas vezes a gente até chama as pessoas aqui na frente para receber algo de Deus, mas tem muita gente que fica preocupado com o que os outros devem pensar. Para com isso, irmão. Quando você sentir o Espírito Santo falando no seu coração, não esquenta a cabeça com o seu irmão. Preocupa com o que Deus está mexendo com você, com o que Ele está fazendo com você. Não resista à voz do Espírito Santo em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque eu quero terminar agora. Mateus 13, 8 e 9. Mateus 13, 8. Põe lá no telão que eu vou ler no telão para a gente terminar. É por causa disso. Contudo, uma parte caiu na terra boa, produzindo generosa colheita. A 100, 60 e a 30 por 1. Vocês receberam, eu recebi sementes aqui nesses dias. E se você fizer um compromisso hoje diante de Deus, de cultivar esse jardim, cultivar essas sementes, vai acontecer isso aqui na sua vida. A parte de Deus, Ele já fez. Agora você precisa continuar fazendo a sua. Deus colocou isso no meu coração. Responsabilidade. É necessário que nós tenhamos equilíbrio nas coisas de Deus. Existe a parte de Deus, mas existe a parte do homem. O diabo, o nosso adversário, ele está o tempo todo ao nosso derredor, querendo roubar aquilo que Deus tem preparado para nós. Mas cabe a você submeter-se a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de você. Por isso eu gostaria de convidar aqueles que querem fazer um compromisso essa noite. Não se envergonhe, não se preocupe com o que as pessoas vão pensar a seu respeito. Mas de fazer um compromisso com Deus de todos os dias, não é só hoje não. Todos os dias, deixar com que o Espírito Santo te ajude a arrancar essas ervas daninhas do seu coração. Todos os dias. Então você que entendeu a palavra e você que quer fazer compromisso, Deus é um Deus de aliança. Em nome de Jesus, você que quer fazer uma aliança com Deus, quer a ajuda de Deus, mas quer fazer a sua parte para que essas ervas daninhas não atrapalhem a semeadura, a colheita que Deus tem preparado para você, vem à frente em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que quer compromisso, venha aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Não se envergonhe, não se preocupe. Todos nós precisamos de erva daninha arrancada todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Essa palavra ela começou falando comigo. Existem muitas ervas daninhas que eu preciso arrancar na minha vida. Muitas, muitas. Muitas ervas daninhas. Aleluia. Gostaria de chamar os obreiros para ajudar também, em nome de Jesus. Oh, glória. Glória a Deus. Aleluia. Pai, nós te louvamos, nós bendizemos o seu nome.
E nós estamos aqui nessa noite de hoje, Pai, agradecendo por esse 6º dia de campanha. São 6 dias abençoados, 6 dias maravilhosos na sua santa presença, Pai. E nós agradecemos por isso, Pai. Mas nós nessa noite, Pai, as pessoas que estão aqui à frente e que se comprometeram com o Senhor, pedindo a sua ajuda para arrancar as ervas daninhas que foram faladas aqui nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos o teu toque agora, Pai. Em nome de Jesus, a tua visitação agora. Em nome de Jesus, Senhor, fortalecendo, capacitando, fortificando cada um desses irmãos que estão aqui nessa noite, aqui na frente, Pai. Que estão aqui para fazer uma aliança com o Senhor. Eles estão aqui não é para brincar, Pai. Não é só para receber do Senhor, mas é para fazer aquilo que cabe a cada um deles fazer, Pai. Para que as sementes que o Senhor tem lançado sobre a vida de cada um deles venham produzir fruto a 30, a 60 e a 100 por um, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos e nós clamamos pelo teu poder derramado do céu sobre a vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui nessa noite de hoje, Pai. Capacitando, direcionando, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Fazendo com que eles possam, meu Deus, deixar de lado tudo aquilo, meu Deus, que precisa ser arrancado da vida deles, Pai. Em nome de Jesus, Pai. É o que nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas bem forte para o Senhor. Aleluia!